Olá! O relógio do Apocalipse, ou também, o relógio do juízo final, relógio do fim do mundo, conhecido em inglês como Doomsday Clock, é uma representação gráfica de ameaças de origem antropogênica, provenientes dos seres humanos, é claro, que nos aproximam da destruição total e catastrófica da humanidade. É uma forma de quantificar o quão perto estamos de uma simbólica catástrofe global, que ocorrerá quando o relógio bater exatamente meia-noite. O Conselho de Ciência e Segurança, através do Boletim de Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago nos Estados Unidos, é o encarregado de mover os ponteiros desse relógio em particular, e para isso levam em consideração diferentes tipos de perigos. Vocês são muito bem-vindos ao canal Saber Inovador. Para quem nos acompanha, deixe aquele likezinho para motivar o nosso trabalho. Aos novatos, espero que esse conteúdo lhes convençam de fazer parte desse pequeno time. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Hoje vamos falar de algumas curiosidades sobre esse relógio, após a vinheta. No final da década de 1940, o homem criou uma colossal ameaça mundial. Uma enorme nuvem negra sobre o planeta. Havia nascido a nova tecnologia das armas nucleares, uma intimidação global que infelizmente veio para ficar. Essa ameaça se tornou sinônimo de poder e tirania para muitos líderes da humanidade. Por isso que no ano de 1945 foi inevitável alertar o mundo com urgência sobre as graves consequências das ações humanas, que tornaram o planeta um lugar frágil e menos seguro. Em 1947, um grupo de cientistas, muitos dos quais trabalharam no Projeto Manhattan para construir a bomba atômica, mas que se opuseram ao seu uso contra as pessoas, se uniram para formar o Boletim dos Cientistas Atômicos, e assim foi criado o relógio do juízo final. O século XX já chegava ao final, e muitos avanços foram acontecendo nas últimas décadas. Assim, foram acrescentados outros tipos de perigosas ameaças antrópicas a considerar para mover os ponteiros deste relógio. Em 1991, o relógio foi ajustado para 17 minutos para meia-noite. Essa mudança ocorreu após o colapso da União Soviética e a assinatura do Tratado de Redução de Armas Estratégicas pelos Estados Unidos e Rússia. Durante a década de 1990, o mundo parecia um pouco mais seguro. Já mais adiante, entrando no século XXI, chegamos muito perto de uma guerra nuclear na década de 2010. As relações dos Estados Unidos com outras potências nucleares globais, como China e Rússia, tornaram-se cada vez mais tensas. O acordo nuclear com o Irã havia sido abandonado, o que afetou a geopolítica do Oriente. Outro fator considerado foi a ameaça nuclear norte-coreana, que ganhou força, e a tensão cresceu com a ascensão global da extrema-direita, destacando o papel conflituoso do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E para piorar a situação, com a recusa em assinar o Acordo de Paris, por exemplo, rumávamos para um 2020 ainda mais complicado com a pandemia. Foram milhões de mortes em todo o mundo durante o período de grandes dificuldades e crises no setor da saúde pública em todos os países. Alguns com situações pouco agravantes, e outros, um verdadeiro colapso e calamidade na saúde pública. Muitos de seus governantes durante esse processo apenas provaram o quanto incompetentes e despreparados estavam frente a essa situação. Por outro lado, conforme o tempo foi passando durante essa crise, foram vividos desafios sem precedentes, e pelo terceiro ano consecutivo sob as consequências da pandemia de Covid-19, apesar de os efeitos graves na saúde terem diminuído substancialmente graças à vacinação a nível global, as consequências sociais e econômicas continuam muito presentes. E agora mais recente, outro ponto de perigo máximo que nos aproxima do potencial cataclismo, está relacionado à invasão da Ucrânia pela Rússia, com ameaças nucleares de Vladimir Putin. Entre os anos de 2021 e 2022 os ponteiros do relógio marcaram 100 segundos para meia-noite. As tensões entre as nações só cresceram, e as perdas econômicas chegaram a 270 bilhões de dólares a nível global em 2022, com o triplo episódio de Laninha, que não é de origem humana, mas seu impacto é exacerbado pela mudança climática atual, que tem raízes antropogênicas. Este fenômeno favoreceu a ocorrência de furacões no Atlântico, inundações severas na Austrália, secas extremas na América do Sul e no leste da África, e também, secas e ondas de calor imensas na China. Todos os anos,
O Conselho convoca 2 reuniões com 18 especialistas em diferentes áreas: ameaças biológicas, diplomacia, ciência nuclear, mudança climática, história militar e tecnologias disruptivas como a nanotecnologia, que pode causar danos irreparáveis, onde debatem sobre as ameaças atuais que a humanidade enfrenta. Os cientistas envolvidos explicam que o ato de adiantar o relógio do juízo final representa a necessidade clara e urgente de monitorar o que está acontecendo. Outro detalhe importante é que o painel de especialistas inclui cientistas renomados, dentre eles 11 ganhadores do Prêmio Nobel. Uma vez alcançado um consenso entre os participantes do painel, é estabelecida a posição do ponteiro do relógio do fim do mundo, que representa os perigos mundiais. Pessoal, e olha só como a situação está agravante. Em 24 de janeiro deste ano, o boletim dos cientistas atômicos aproximou mais ainda o ponteiro que marca os segundos do relógio. Segundo a marcação, agora faltam apenas 90 segundos para a meia-noite, e consequentemente 90 segundos para o fim do mundo. O que anteriormente faltava 100 segundos. Segundo os cientistas, neste ano de 2023, começamos a enfrentar diferentes crises globais que se multiplicam e deixam consequências absolutamente devastadoras. As ameaças se intensificarão e também deixarão efeitos negativos potencialmente mais duradouros. Bom, mas agora, para concluirmos essa notícia, surge a seguinte pergunta: esse relógio do juízo final, o que é verdade? O que ele representa para a humanidade? Em rápidas palavras irei explicar. O relógio é uma boa ideia de marketing para fomentar a discussão, mas não uma medição exata de quanto tempo ainda resta no planeta. Apesar da explicação simples, a posição dos ponteiros do relógio é determinada por uma série de cálculos matemáticos complexos que medem a probabilidade real de eventos catastróficos acontecerem. Entre eles estão guerras nucleares, doenças epidêmicas e mudanças climáticas. O relógio foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando os cientistas, entre eles o físico Albert Einstein, começaram a se preocupar com a corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. Quando a contagem começou, o relógio estava a 7 minutos da meia-noite. Em meio às tensões nucleares, o relógio chegou a marcar 2 minutos para o fim do mundo, em 1953. Com o fim da Guerra Fria, voltou para 17 minutos. Mas o refresco durou pouco e voltou a 2 minutos no início deste século com o avanço das mudanças climáticas e ameaças nucleares da Coreia do Norte. Em 2021 e 2022, o relógio chegou a marcar 100 segundos para meia-noite, por causa da pandemia da Covid-19 e dos riscos de uma nova corrida armamentista envolvendo países como Estados Unidos, a Rússia, China, países do Oriente Médio e a Coreia do Norte. Já se completou um ano desde a invasão da Rússia na Ucrânia, e a ameaça nuclear está crescendo. Vários países que possuem armas nucleares estão frequentemente realizando testes, conhecidos como exercícios militares. E aos poucos, um fica alfinetando o outro, e por aí vai. A consequência disso aí não é nada bom. Torço para que isso termine em mesada de cerveja, como diria o nosso presidente. A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Nossa, que bosta! Bom, eu tentei ser otimista. Pelo menos assim, ninguém terá que pagar com sua vida pelas besteiras de outros. É verdade. De qualquer forma, neste ano, o relógio avança negativamente para a meia-noite do apocalipse, e estamos a 90 segundos do fim da humanidade. Uma forma desesperada do boletim de cientistas atômicos retratar o perigo real, que tenta conscientizar para a gravidade do problema sem promover o pânico na sociedade mundial. Na minha opinião, eu sigo o que está escrito na Bíblia Sagrada. E pelos acontecimentos atuais, tempos ruins sobrevirão à humanidade. Estejamos preparados para isso, infelizmente é inevitável. É do ser humano trazer a si mesmo a sua própria destruição. Mesmo que esse tal relógio seja um golpe publicitário, os acontecimentos atuais nos destinam a muitos problemas futuros. Quer seja na sociedade ou no meio ambiente. E vocês, o que acham sobre tudo isso? Deixem nos comentários a sua opinião. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Lembrando vocês de deixarem aquele likezinho para fortalecer o nosso trabalho. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Estou indo nessa. Muito obrigado e até breve.